Falamos sobre animais considerados puros e impuros. E tem outro aspecto da lei também, falando sobre a impureza pessoal. Capítulos 12 ao 15 trata desse tema. Não vamos falar sobre tudo, vamos enfatizar as coisas mais importantes. E nós vimos no vídeo anterior que as leis sobre animais puros e impuros beneficiavam Israel, pelo menos em dois sentidos. Primeiro, os protegia de serem infectados por organismos prejudiciais. E, em segundo lugar, reforçava o ensinamento sobre a diferença entre eles, entre o povo de Deus e as outras nações. Acima de tudo, essas leis ensinavam sobre a pureza exigida no relacionamento com o Eterno. Nos capítulos 12 ao 15, vamos falar de impureza pessoal, tanto física como cerimonial, que não envolvia muitas vezes transgressão moral. A Bíblia diz que, referindo-se a Jesus, é interessante esse tema, a gente vai entender um pouquinho sobre coisas que aconteceram no Novo Testamento. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue não pôde se aproximar de Jesus, não de forma visível, A lei prescrevia que não poderia ser assim. Em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que, completando-se os dias da purificação deles, ou seja, cerca de 40 dias após o nascimento de Jesus, ele foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor no templo. Sabemos que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo a lei. Mas havia necessidade também pela lei da purificação da mulher. A mulher, pelo fato de conceber uma criança, se tornava de forma impura, no sentido cerimonial, por 7 dias depois do nascimento da criança. Depois, por outros 33 dias, ela também deveria se guardar, não podia ter contato com coisas santas, não podia estar no meio do povo, nem poderia de forma alguma ir ao templo. Depois de cumprido esse tempo, o texto vai dizer que eles foram ao templo e ofereceram o sacrifício que a lei prescrevia. No caso da família de Jesus, porque eles eram pobres, ofereceram ali 2 rolinhas. Essa pergunta relevante aqui é por que uma mulher se tornava impura a dar à luz? Por que uma mulher do fluxo de sangue não pôde se aproximar de Jesus e pedir para ele que ele a curasse? Falando do aspecto do ventre da mulher, por que se torna impuro ao dar à luz? A mulher se tornava impura por dar à luz? É que os órgãos reprodutivos foram feitos para transmitir vida perfeita por Deus. No entanto, por causa dos efeitos herdados do pecado, já não se transmitia mais vida perfeita, mas vida imperfeita e pecados aos filhos. Os pecados de impureza, associados com o nascimento, bem como outros assuntos, traz como menstruação, por exemplo, emissões de seminais, faziam os israelitas lembrarem e eles herdaram o pecado também. Essa é uma discussão muito antiga em teologia. Salmo 51, Davi vai dizer, preste atenção no que ele diz: eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi ainda estava no ventre da sua mãe, sendo gerado por ela, mas ele diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe.
Paulo vai explicar aos Romanos, melhor isso, dizendo: porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Finaliza dizendo: por isso que todos pecaram. Uma coisa que é importante entendermos era que a impureza da mulher provinha do sangramento e não do nascimento da criança. Era o sangramento, era o sangue que se estava perdendo que tornava a mulher imunda. Porque a perda do sangue gera o quê? Gera morte. A vida está no sangue. Isso retrata, né, a impureza nesse fato. Porque a perda do sangue leva à morte, que é uma ameaça à vida. Isso contrasta com a santidade de Deus, que é pró-vida. Por isso, os regulamentos de purificação nos ajudam a entender a necessidade do sacrifício de resgate para expiar os pecados da humanidade e restaurar de novo a perfeição humana, de modo que a lei nos conduz a Cristo. Entendemos que não é possível, no mundo em que vivemos, onde se habita, num mundo cheio de pecados, que haja perfeição. Talvez possamos entender um pouco sobre tantas coisas que acontecem. Havia leis também com relação à lepra. Capítulo 13 e 14 vão tratar sobre essas leis. Capítulo 13, no começo, vai dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando um homem tiver na sua pele, da sua carne, inchação, pústula, mancha lustrosa, na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado Arão, o sacerdote, a um de seus filhos. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga da lepra, o sacerdote examinará e declarará por imundo. A menção da praga da lepra, ela aparece muitas vezes no capítulo 13 e 14, ou em outras partes também. Ela trata de um grupo de doenças que demonstram defeitos visíveis, serviam de símbolos apropriados de contaminação. Até o mofo era considerado uma praga. Os sintomas descritos e o fato de que podiam alterar-se rapidamente demonstram que essas doenças não eram a hanseníase clássica. Inclui várias outras doenças, bem como erupções cutâneas, sem sequelas graves. A palavra traduzida por lepra também pode significar mofo. A lepra é muitas vezes usada na Bíblia como ilustração do pecado, porque o pecado é contagioso, destrutivo, e leva à separação do homem com Deus. A lepra era comum no Egito, nos tempos antigos. Sem dúvida foi lá que Israel teve contato com essa doença. E lá Deus prometeu a Israel que nenhuma daquelas doenças que ele colocou sobre os egípcios seria posta sobre os judeus. Uma parte que chama a atenção do texto é que a pessoa era levada a Arão. Se a pessoa se tivesse qualquer tipo de desconfiança que ela tinha essa doença, ela não ia voluntariamente, ela era tomada à força, levada até o sacerdote, ele fazia o exame, porque a pessoa sabia o que significava ter esse tipo de contaminação. Outra coisa interessante é que a palavra lepra deriva de uma palavra que significa golpear, castigar. A lepra era, portanto, entendida como um castigo.
Deus considerava uma pessoa leprosa como uma pessoa castigada por Deus e que refletia um pecado grave que ela tinha cometido e por isso foi atingida por uma praga, a praga da lepra. A pessoa era excluída e não era tratada nem com dignidade, nem com deferência, era totalmente... O sacerdote é quem deveria determinar se a pessoa estava imunda e quando ela estava livre da maldição. O sacerdote verificava a parte da pele e constatava e declarava ele a imundície, né? E quando fosse livre da doença. Por exemplo, na passagem dos 10 leprosos, citada por Lucas no Novo Testamento, Jesus ele estava indo para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, entrou numa aldeia, de repente saíram ao encontro dele 10 leprosos, gritaram de longe, né? Levantaram a voz e disseram: "Seu mestre, tem misericórdia de nós." E Jesus mandou eles fazerem o quê? Vendo eles, disse-lhes: "Ide e mostrai-os aos sacerdotes." E o que aconteceu? Que eles indo, né, foram purificados. Por que Jesus mandou eles fazerem isso? Porque somente o sacerdote podia declarar alguém limpo e livre da maldição. Entre outras coisas, o que acontecia com a pessoa leprosa, que as suas vestes eram rasgadas, sua cabeça descoberta, seus lábios eram cobertos. Ele era obrigado a clamar imundo quando visse alguém, né? Tinha que habitar sozinho e fora do arraial. O leproso usava roupa de luto, devia agir como se a morte o tivesse vencido. Rasgar as roupas era um sinal costumeiro da calamidade e profunda tristeza, assim como aconteceu com Ló. A Bíblia diz que ele se levantou, rasgou a sua roupa, rapou a cabeça e lançou por terra. Por essas razões é importante refletirmos aqui nas lições a importância da obediência e a necessidade de distinguir entre o limpo e o sujo, o imundo. Resumindo, no Antigo Testamento, Deus usou coisas naturais, como doenças, uma questão de higiene. E estamos terminando aqui esse ponto.